Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui Silas Macedo, servo de Deus, irmão em Cristo Jesus, pastor missionário, servindo ao Senhor aí há mais de 40 anos, levando a palavra de Deus em diversas partes do Brasil e fora do Brasil, pela graça de Deus. Hoje estamos aqui com um tema muito interessante, para o qual quero chamar a sua preciosa, valiosa atenção. Nosso tema hoje é o seguinte: sinais vitais de uma genuína conversão. É isso mesmo. Você já parou para pensar? Você que confessa, olha, eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Ou você, de alguma maneira, que professa a fé cristã, a cristã evangélica, a fé bíblica de ter crido em Jesus Cristo já como seu Senhor e Salvador. Ocorre que é possível que muitas pessoas que pensam ter de certo adquirido ou ter crido em Cristo Jesus, adquirido esta salvação pela fé em Cristo, de alguma maneira precisam talvez fazer uma verificação da sua experiência. Será que é genuína a experiência que você tem quando diz que aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Eu quero chamar a sua atenção para esse tema. Vou mencionar aqui alguns sinais vitais de uma genuína conversão. Eu quero que você fique comigo nos próximos minutos e depois da nossa vinheta, você volta aqui e vamos continuar. Vamos conferir. Você realmente creu em Jesus? Você realmente tem a experiência da salvação em Jesus Cristo? E se você tem, não há o que temer, né? Se você tem dúvida, então não deixe de assistir esse tema aqui comigo. Te espero já já. Muito bem, meus queridos, dentro do nosso tema sinais vitais de uma genuína conversão ou de uma genuína experiência de salvação, pensamos, por exemplo, que o conceito bíblico de conversão se refere à experiência de alguém ser salvo. E na Bíblia, quando é afirmado que alguém se converteu, né, significa dizer o mesmo que essa pessoa foi salva, que ela recebeu a salvação em Jesus Cristo. Ou, em outra linguagem bíblica, que ela nasceu de novo, que ela foi regenerada, que ela deixou de ser simplesmente criatura de Deus e se tornou agora filho ou filha de Deus, né? Até poucos anos atrás, a igreja utilizava especificamente, ou muitas vezes, o vocábulo conversão, a palavra conversão, para designar ou para se referir àquelas pessoas que se manifestavam crendo em Cristo para a salvação, chegando-se para a igreja, se tornando parte da igreja, membro da igreja. Mas, de algumas décadas para cá, a igreja quase que abandonou essa expressão, conversão, alguém se converteu, quase que completamente, e passou a utilizar outras formas de designar alguém que entrou para a igreja, dizendo, olha, fulano agora entrou para a igreja, fulano virou evangélico, talvez você diga, ó, eu agora entrei para a igreja, eu agora sou evangélico, ou, né, eu agora aderi o cristianismo ou qualquer coisa do gênero. Por que nesses últimos dias não se ouve falar tanto, olha, fulano se converteu a Jesus Cristo, ao Evangelho? Né? Por que a igreja abandonou bastante a expressão converter-se ou conversão? Eu, no meu entendimento, entre outras razões, uma delas é que a igreja tentou não parecer antiquada, a fim de não parecer assim antiquada, fanática, né, diante da sociedade no geral, a igreja adaptou a sua linguagem, né? E daí
infelizmente, nós temos visto multidões aderirem à religião evangélica, ou à igreja evangélica, ou por simpatia, ou por vantagens pessoais, né? Ou por decepções diversas nos outros lugares onde estavam, ou atraídas por algum programa, por uma música, por músicas muito comoventes, muito interessantes, ou por palestras interessantes, por parecerem mais inteligentes, mais convincentes. Eu costumo dizer que a igreja, ela não precisa exatamente de palestrantes. Ela não precisa de humoristas gospel. A igreja precisa de pregadores do evangelho. A igreja precisa de profetas que falem com ousadia, né? Que não tenha medo de expor o que a palavra de Deus ensina, ainda que isso não lhes torne, não faça deles pessoas muito populares, né? Antigamente, há algum tempo atrás, eu li um livro cujo título, você pode achar pela internet, eu não estou aqui fazer propaganda de livro, mas é um livro, não sei se agora você deve encontrá-lo talvez só aí, em PDF ou qualquer outra forma pela internet, chamado Crentes que Precisam de Salvação. Será que você é um crente que precisa de salvação? E poucos anos atrás, ouvi um certo pregador, muito conhecido também, dizendo que o seguinte, preste atenção nesta frase: se você é evangélico nos últimos 30 anos, mais ou menos, é possível que você nunca tenha ouvido o evangelho. Impressionante, né? Eu lembro que acho que foi mais ou menos 30 anos que ele falou. Seja lá como for, eu também penso nisso. Se você é evangélico, entrou para a igreja evangélica ou para o cristianismo, a fé cristã aí, nos últimos 30 e poucos anos, mais ou menos, é provável que você se tornou evangélico, mas nunca tenha ouvido o evangelho de Jesus Cristo para a sua salvação eterna. E eu pergunto o seguinte: você é um evangélico? Você está na igreja? Por que você está na igreja? Será que você se converteu e realmente foi salvo? Preste muita atenção, meu querido, minha querida, porque disso, saber isso, depende a sua salvação eterna. Ou seja, que você seja genuinamente convertido. Porque se você não for genuinamente convertido, você vai partir desta vida para uma condenação eterna. Então, não estou tratando aqui de algo que você pode assim dizer, não, isso é importante, mas nesse momento não me faz diferença. Faz muita diferença. Então preste bastante atenção, porque eu vou dizer a você que ninguém entrará no céu depois de morrer, quando partir desta vida, se não for verdadeiramente, genuinamente convertido, salvo por Jesus Cristo. E é possível que as pessoas partam desta vida sem esta experiência, achando que de alguma forma, porque estão na igreja, já tem isso resolvido, e quem sabe, né, eu fico até muito, isso me causa assim um temor falar isso. Quantas pessoas podem ter partido desta vida pensando que iriam para o céu, mas estão agora num lugar de sofrimento eterno? Eu acho que isso não é brincadeira. Eu acho que isso parece uma coisa bastante séria, né? Mas você pode estar perguntando, como eu posso saber se eu sou realmente salvo? Se eu sou realmente convertido? Então esse é o ponto que eu quero trazer a você. E eu vou apresentar a você agora, né, o que eu disse aqui no título desta mensagem, conforme anunciei no início, que é sinais. Quais são alguns sinais vitais, reais, de uma genuína conversão? Assim como há sinais físicos quando uma criança nasce, quando um bebê, né, nasce, por exemplo, existe lá a forma que os médicos, ele precisa chorar, ele precisa ganhar talvez lá uns
lá uns tapinhas, né? Ali quem é dessa área sabe exatamente. E a criança dê sinais de que ela está viva, que ela está viva. Não é assim que acontece? Há vários sinais vitais de que aquele bebê nasceu vivo, que ele tem vida, que ele não é um aborto, por exemplo. Não é? Assim também existem sinais vitais de uma pessoa que nasceu de novo, que se tornou filho de Deus, que agora é salvo em Jesus Cristo. E qual é o primeiro sinal que eu quero mencionar? E tem que ser esse, porque é a partir dele que dependerá os outros. O primeiro sinal vital de uma genuína conversão, de alguém que teve uma experiência de salvação, é que essa pessoa tem certeza, convicção plena da sua salvação. Eu vou repetir. O primeiro sinal vital de uma genuína experiência de conversão é certeza plena de salvação eterna em Jesus Cristo. Em João capítulo 3, no verso 16, muito conhecido, chamado texto áureo da Bíblia, das Escrituras Sagradas, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe o tempo aí. Jesus disse: aquele que crê no Filho unigênito, o único que foi gerado por Deus, não é isso que é ele, Jesus Cristo, aquele que crê nele, em Cristo Jesus, essa pessoa, ela tem a vida eterna. Para que ela tenha a vida eterna. Então o tempo do verbo sempre é no presente, demonstrando assim claramente que é algo que a pessoa tem agora, aqui nesta vida, antes mesmo de partir daqui. Um outro versículo ainda em João capítulo 3 que corrobora isso, que fortalece esta doutrina fundamental da certeza da salvação no Evangelho, é o verso 36 de João capítulo 3 também, quando João Batista diz que aquele que crê no Filho de Deus, ele tem a vida eterna. E em João capítulo 5, verso de número 24, o Senhor Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Olha só, ele disse: quem crê tem, o tempo do verbo outra vez no presente, tem a vida eterna e já passou da morte, de um estado de condenado. Morte quer dizer uma existência sem Deus, de separado de Deus, de candidato ao inferno quando deixar esta vida. Passou desta condição da morte para a vida que há em Cristo Jesus. A vida que começa agora e que é eterna, que quando deixarmos este corpo, chegaremos à presença de Deus no céu, no lugar que Ele tem para aqueles que são salvos, quando creem em Jesus Cristo. Você tem esta certeza? Tem essa certeza que se você morresse hoje, não quero que isso aconteça com você, mas permita-me perguntar, você tem a certeza que se partisse desta vida hoje, você iria para o céu? Se você disser: olha, eu acho que isso não é viável, ninguém pode garantir isso, esse tipo de coisas que muitas vezes as pessoas com quem eu converso dizem. E vou dizer um pouco do que eu digo a elas. Eu digo: olha, quem afirma a certeza da salvação, que uma pessoa pode ter a certeza da salvação, não sou eu. Não é a igreja que pode dar isso. Não é a religião evangélica que pode dar isso. Não é nada que eu faço para dizer que eu estou procurando e eu tenho certeza, porque eu me esforço, vou para a igreja, sou dizimista, ofertante, não bebo, não fumo, não adultero, não roubo, e aí faço aquela lista de virtudes, né? Eu obedeço meu pastor, minha liderança, trabalho, tenho ministério disso, daquilo. Deixe-me dizer a você, é possível que você se torne como
diz ultimamente, pastor, faça teologia, estude, conheça muita coisa de evangelho, da religião evangélica, e ainda assim não tem a certeza que é salvo. A pergunta é, de que adianta tudo isso? Toda esta bagagem. Quem garante a certeza de salvação não sou eu, Silas. Não é a igreja. Quem garante são as escrituras infalíveis. A palavra de Deus. Quem garante é o Senhor Jesus Cristo. E eu gosto de perguntar às pessoas, qual é o grande problema? Qual é o grande desafio? Qual é a maior desgraça e tragédia da existência humana? É a morte. Todos vamos morrer. Não é verdade? Todos vamos morrer. E a pergunta é, se eu creio em qualquer tipo de confissão religiosa, evangélica, católica, espírita, muçulmana, seja lá qual for, se eu tiver qualquer convicção de fé que não me garanta e não me dê segurança para a morte, para o que vem depois dela, eu pergunto, de que me adianta esta confissão de fé? Apenas para me tornar uma boa pessoa neste mundo? Isso é bom. Mas se não me salvar, de que adianta? Toda a minha bondade aqui não me livrará da condenação depois daqui. Eu preciso de ter o problema da morte resolvido. E este é o âmago do Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a base, este é o alicerce, o fundamento do Evangelho de Jesus Cristo. Qualquer mensagem do Evangelho de Jesus Cristo que diz que está pregando Jesus para as pessoas se converterem, aceitarem Jesus, seja lá a nomenclatura que se use, que não leva a pessoa ao entendimento, não expõe a ela a sua necessidade de salvação para os seus pecados, salvação para livrá-la da condenação do inferno quando partir desta vida, não é Evangelho de Jesus Cristo. É religião evangélica, é qualquer outra coisa, é muita coisa boa que se fala, até bíblica, correta, tudo bem. Mas se todas estas coisas não garantem, se eu não ouvir que eu sou pecador e tenho que me arrepender dos meus pecados e crer em Jesus como Senhor e Salvador, que as boas obras que eu pratico, que ir para a igreja, ser dizimista, ofertante, ser bom, etc, etc, nada disso me livra do inferno, da condenação, que me aguarda como pecador depois desta vida, como a Bíblia diz, que a condenação eterna é para toda a raça de Adão, todos os descendentes de Adão que pecaram. A Bíblia diz que por um só pecado, por um só homem, o pecado entrou no mundo, e trouxe a morte e trouxe a condenação a todos os homens, independente de classe social, de cor da pele, se é nascido numa igreja, num berço evangélico, ou se é qualquer outro berço religioso, não importa. Todos precisam um dia ser convencidos pelo Espírito Santo do seu estado de condenação para receber a salvação pela fé em Jesus Cristo. Eu pergunto, foi isso que aconteceu com você? Você que está na igreja, ou que professa ou tem temor de Deus, ou já esteve, você tem esta convicção de salvação? Se você não tem, permita-me mais uma vez dizer, você está perdido. Você não tem Cristo Jesus em sua vida. E isto é muito sério, é extremamente sério. Ainda pensando na sua pergunta, como que eu posso saber, como que alguém pode saber, que experiência é essa? Eu vou mencionar para você o texto de Romanos, capítulo 8, verso 16, onde a palavra diz que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha, ele diz que o Espírito Santo, que é Deus, que não pode mentir, ok?
o testemunho dado pelo Espírito Santo, a convicção dada pelo Espírito Santo, não é, por exemplo, na minha alma, onde sou eu mesmo, que sou a minha alma, onde está a minha mente, as minhas emoções e o meu poder de escolha, resumidamente falando aqui, dos elementos da alma. Não. Mas o Espírito Santo dá testemunho não na minha alma, porque a minha mente pode ficar com dúvida, as minhas emoções podem variar, podem mudar e eu não ter mais a segurança que eu tinha ontem, não é verdade? De uma determinada experiência espiritual, ela pode ter sido apenas emocional. Então a Bíblia diz que a convicção, que é pelo testemunho que o Espírito Santo dá, ele testifica naquele que é salvo, naquele que tem a experiência, a certeza da salvação, ele tem esta certeza porque o próprio Deus, que é o Espírito Santo, testifica no espírito dele, ou dela, né? Desta pessoa, deste homem ou desta mulher, desse menino ou desta menina, desse moço ou dessa moça, seja lá quem for. É o Espírito Santo quem dá esse testemunho de que eu sou salvo. E isso independe até do meu entendimento intelectual, ok? Cognitivo, porque é algo no meu espírito. E a partir do momento em que eu vou à Bíblia e vou estudando a palavra de Deus, eu vou assimilando também com a minha mente, com o meu entendimento, é lógico que isso realmente é um fato e é real e é verdade. Mas a experiência não se dá no intelecto, a experiência se dá no espírito do homem, onde Deus se manifesta ao homem. De fato, quando Deus fala, quando Deus comunica com o homem, não é apenas na sua mente, na sua alma, mas é no seu espírito, no profundo do seu ser. O espírito do homem é que pode, despertado por Deus, entender a linguagem do Espírito de Deus, a linguagem dos valores espirituais. E isso me leva a um segundo elemento, a um segundo sinal vital de uma verdadeira e genuína experiência de conversão, que é o quê? Prazer em Cristo e nas coisas de Deus, nas verdades espirituais. Sim. Aquele que é nascido de novo, aquele que tem uma genuína experiência de conversão, além da certeza de salvação, ele tem um prazer nas coisas de Deus, nos valores espirituais. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo de número 2, ele fala sobre aqueles que os salvos, né, que devem, como crianças, como bebês recém-nascidos, e esta é a condição quando nós cremos em Cristo para a salvação, quando somos salvos, né, a gente é um bebê na fé. A gente nasce na família de Deus como uma criança recém-nascida em Cristo Jesus. E essa criança recém-nascida, espiritualmente, ela vai ter um desejo genuíno de se alimentar do que Pedro chama, nesse versículo 2, do capítulo 2 da sua primeira carta, ele diz, como bebês, como crianças recém-nascidos, desejai, né? Que vocês tenham desejo pelo leite genuíno, o leite, né? Ou seja, é uma figura daquilo que alimenta, das coisas do Espírito de Deus, das verdades de Deus, da palavra de Deus. E a minha pergunta é, como pode um recém-nascido não ter fome para mamar? Você já viu isso? Uma criança nasceu, ela está ali, e a mãe quer dar o peito para ela mamar e ela não corresponde. Isso pode acontecer, talvez, por uma situação. Por exemplo, a minha filha, que hoje, né, já é mãe, né, quando ela nasceu, ela não conseguia mamar e chorava muito. E aí, quando fomos ao pediatra, né, nos primeiros 15 dias depois de que ela nasceu, uma pediatra muito boa, por sinal, que nem era especificamente dessa área clínica que eu vou mencionar, graças a Deus ela captou isso. E ela disse, olha, essa criança está com fome. Eu fiquei assustado. Mas como? Ela falou, está com fome porque ela tem um sopro no coração.
E ela não tem forças para sugar o leite do peito da mãe. E por isso que ela está chorando tanto. Gente, você pode imaginar como eu e minha esposa ficamos, né? E aí ela prescreveu, à época, né, um leite que era difícil de se encontrar, um leite em pó. A gente rodava as farmácias para encontrar aquele leite, era muito raro. E para colocar pelo menos 50 ml, assim, ó, numa mamadeirazinha pequenininha, para ela ir mamando, e nos mandou rapidamente procurar, né, um hospital que tratava dessa questão cardíacas para crianças. E nós fomos no Rio de Janeiro, num hospital desse, graças a Deus, um hospital referência nisso, e eles, o médico muito bom, cuidou, falou, e a situação estava bastante complicada ainda assim. E um dia, só para rapidamente ilustrar isso, um dia estávamos numa reunião de oração na igreja, numa quarta-feira, e uma irmã disse: olha, vamos orar e o Senhor curar a Luma, esta nenenzinha. E nós oramos, a igreja orou e ela foi curada. Quando voltamos ao médico, o médico disse: olha, mas não tem sopro praticamente mais aqui. Vocês voltem daqui a 6 meses, se precisar. E nós nem voltamos, porque Deus a curou. Mas ela teria tido um tratamento que ele falou, não precisa pensar em cirurgia agora, como outro médico havia falado, tem que correr com ela para São Paulo e tal, essas coisas. E graças a Deus não houve. Estou dando esse breve testemunho aqui. E ela hoje já tem 30 anos, né? E é mãe, e a situação foi resolvida. E ela não conseguia mamar. Mas tirando um fator desse clínico, né, de origem, de causa fisiológica, né, médica, por que uma criança recém-nascida não teria fome, não iria mamar no seio da mãe? O que poderia caracterizar isso? Será que ela está viva? Será que ela nasceu? Quem sabe é um aborto, né? Me deixa aqui especular, ser um pouco exagerado, eu sei, mas só para dar uma ênfase ao elemento espiritual que eu estou falando. Muitas pessoas que parecem ter nascido de novo, estão na igreja, fazem coisas, se comportam mais ou menos como crentes, mas quando chegam nas coisas de Deus, na verdade, na palavra de Deus, elas não têm nenhum prazer, nenhum desejo em coisas espirituais. É provável que essas pessoas sejam um aborto, né? Mal comparando, nasceu morta. Nesse caso, espiritualmente, não tem como nascer morto, mas não nasceu, de fato não nasceu para Cristo. E aí a gente chamaria, né, assim, numa linguagem figurada, é um aborto espiritual. Não tem vida, não tem prazer, não tem fome, não tem desejo pelas coisas de Deus. Estou falando de estar na igreja com a turma brincando, jogando bola ou qualquer coisa do gênero. Estou falando de ter prazer nas coisas de Deus. É muito ruim quando a gente pensa, as pessoas dizem, fulano se converteu e para ele ir à igreja, para ele reunir, para ele querer estar com as pessoas em torno da palavra de Deus, ele tem que ser empurrado. Né? Tem que ser, por favor, vamos, você aceitou Jesus, então você tem que agora, não adianta fazer isso, porque ninguém consegue produzir isso se não for nascido de novo. Senão é apenas religião, é apenas forçação de barra. Né? E essas pessoas, muitas delas, amanhã ou depois não estão em igreja, e dizem, eu estive na igreja, fui evangélico, foi isso, foi aquilo, eu experimentei isso, experimentei aquilo, e agora está no mundo, não só no mundo. O problema não é estar afastado da igreja. É possível que alguém seja salvo e esteja afastado da igreja por alguma circunstância. Não é isso que eu estou dizendo, que vai para o inferno por causa disso. Mas a maioria dessas pessoas nunca nasceram de novo. Então elas nunca tiveram prazer nas coisas de Deus. Você tem prazer nas coisas espirituais? Você tem prazer em buscar a Deus? Você tem fome e sede de Deus, dos valores espirituais, conforme a Bíblia diz? Se você não tem, permita-me dizer também, é muito provável, vou dizer muito provável, senão que seguramente você não tem uma genuína experiência de conversão. Preste bem atenção nisso, eu quero concluir
esse ponto dizendo a você, não brinque com isso. Pessoas que não têm genuíno desejo, fome, sede pelas coisas de Deus, pelos valores espirituais, são pessoas que devem estar mortas ainda. Nunca tiveram uma experiência genuína de conversão, de salvação, não receberam a vida em Cristo. Então nós já vimos que os sinais vitais, o primeiro é a certeza da salvação, o segundo, né, é um desejo grande, é um de buscar, é um prazer nas coisas de Deus, em Cristo e nas coisas de Deus. E o terceiro sinal vital de que alguém é verdadeiramente salvo, convertido, de uma genuína experiência de conversão, se segue a este segundo que falei, que é um desejo natural de ser santo, de viver em santidade. Sim, a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 3, do verso 6 ao verso 9. Ela fala claramente sobre aquele que é nascido de Deus e que tem o desejo natural de andar conforme Cristo, de não viver pecando. Esse texto você poderá ler, que a gente vai estar pondo aqui para você, e você vai pensar seriamente, olhar para o texto e fazer a pergunta a você mesmo. Eu desejo viver quanto, se depender de mim, eu gostaria de nunca mais pecar? Eu sei, meu querido, ninguém pode dizer que não peca. Na primeira carta de João mesmo, lá no capítulo 1, a palavra de Deus diz, se alguém disser, se dissermos que não temos pecado, mentimos. E chamamos a Deus de mentiroso, que é pior. Eu sei disso. Mas lá mesmo na carta de João, ele fala que aquele, né, que tem a esperança em Cristo, aquele que conhece verdadeiramente a Cristo, em outras palavras, que tem expectativa da sua vinda, ele deve andar como ele, Cristo, andou. Então, como que as pessoas podem hoje em dia dizer que aceitaram Jesus, que estão seguindo a Cristo, e viver em práticas pecaminosas que o mundo convencionou como naturais e normais, mas que a Bíblia faz declarações enfáticas de que os que vivem na prática dessas coisas, desses pecados, não conhecem a Deus, estão sob condenação. Então aquele que é nascido de Deus, ele tem naturalmente, pelo Espírito Santo, né, natural espiritualmente, ou seja, por obra do Espírito Santo nele, um desejo de andar e viver em santidade. Isso é o Espírito Santo que dá. Eu quero contar uma experiência também para você. Há muitos anos atrás, um casal de namorados, né, não eram crentes, ouviram o Evangelho muitas vezes, mas não eram crentes, inclusive viviam uma vida totalmente, né, dada à embriaguez, à bebedice, às noitadas, e eram namorados, não eram casados, e viviam juntos. Ou seja, já transavam normalmente lá, tinham os seus encontros lá para atividade sexual. Mas eles um dia se converteram, tiveram uma experiência de conversão. E quando foi no domingo seguinte, eles creram em Cristo no domingo à noite, durante a semana eles ficaram assim, ansiosos para encontrar de novo com o pastor, os irmãos da igreja, alguém da igreja, para saber como é que seria. Porque quando eles pensaram naquela semana em ir para a cama, eles sentiram que alguma coisa, que isso não deveria acontecer. Olha, eles não sabiam nada, não conheciam a Bíblia, o Evangelho, e aí chegaram na igreja e procuraram imediatamente conversar e perguntaram a quem estava discipulando, começou, né, que ia começar um trabalho com eles, e falou, olha, deixa eu perguntar, a situação é essa a gente vive assim, mas agora a gente está se sentindo incômodo, como é que é? E aí foi dito a eles, né, olha, realmente, o que você está sentindo é o Espírito Santo que está em você, porque você de fato creu em Cristo. E o Espírito Santo conduz você a uma vida de santidade.
você não tem prazer. Gente, nós estamos vivendo hoje em dia no meio chamado evangélico. A garotada transando a rodo como se fosse algo normal. Elas não sentem mais nenhum peso na sua consciência. A gente está vendo pessoas em práticas sexuais ilícitas, aí seríssimas, né? De todo tipo de relações ilícitas do ponto de vista moral, e que estão na igreja normalmente, exercendo ministérios, cantando, tocando e sei lá o que mais, dando aula para criança ou para jovens, sei lá o que for, porque dizem, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Algum tempo atrás, eu tinha um discípulo, alguém que eu acompanhei por um tempo, e ele tinha um comércio numa área, num bairro do Rio de Janeiro. Isso faz muito tempo. Ele disse, olha, Silas, toda sexta-feira eu tenho que dar um dinheiro aqui a uma pessoa que vem aqui pegar um dinheiro. Resumindo a história, ele falou, esse camarada é um policial. E toda sexta-feira eu tenho que dar um dinheiro a ele aqui para poder vender as minhas coisas aqui. E eu falei, mas puxa, rapaz, como é que é isso e tal? E ele disse, o que pior, Silas, é que ele é evangélico. Eu falei, como assim evangélico? Né? E aí o rapaz falou, vem cá, você não falou com ele, rapaz? E aí ele disse, Silas, eu falei com ele. E quando eu falei com ele isso, ele disse assim para mim, isso não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sou crente, eu sou da igreja, mas o nosso negócio aqui, você tem que me pagar sexta-feira se quiser vender e ter o seu comércio funcionando. Evangélicos. Ora, meus queridos, essas coisas são convenientes à luz das Escrituras, só quem não lê a Bíblia, ou pelo menos não estuda a Bíblia, vai dizer desculpe lá a expressão, uma estapafúrdia, uma coisa estapafúrdia como esta. Mas, infelizmente, isso quase que se tornou a regra no meio chamado cristão evangélico. Pessoas vivendo em práticas declaradamente pecaminosas, assumidas. E ela diz, olha, desde que eu não mate, não roube, né, não cometa, não sou corrupto, assim, não cometo coisas desse tipo, as outras coisas que eu faço, eu minto quando é preciso para me dar bem numa situação ou outra, vive na mentira, assim, de forma, né, meio que descarada, vive na sensualidade, como eu mencionei, né, e poderia ficar fazendo aqui uma lista de coisas à luz das Escrituras que são pecados, são hediondas aos olhos de Deus, são abomináveis para Deus. Então, se você disse que aceitou Jesus, mas você não tem um desejo natural de ser santo, de ser santa, de não pecar, de viver em santidade, acredite, a vida de Deus não está em você. Você não tem uma experiência genuína de conversão, você nunca nasceu de novo. Preste muita atenção nisso. Não estou falando de uma pessoa que é crente, que creu que é salvo, que teve um deslize, caiu, pecou, como pode acontecer comigo e qualquer pessoa. E caiu no pecado, está errado, mas tem a consciência pesada, não está feliz com isso, né? Pode às vezes estar aí preso, escravizado por uma situação, mas não vive aí dizendo, não, eu tenho Jesus mesmo e está tudo bem. Não. Aquele que é nascido de Deus, quando ele peca, e quem é nascido de Deus pode pecar. Não é, né? Eu já mencionei aqui 1 João sobre isso. Ele não tem prazer, ele não encara o pecado como natural e viver dessa maneira, e vamos tocar a vida e servir a Jesus e louvar e cantar louvores e adorar a Deus, que está tudo bem. Não. Ele não vive assim. No mínimo, ele é uma pessoa que tem a sua consciência diante de Deus, ele não está feliz no pecado. Quem é verdadeiramente salvo quando peca não está feliz no pecado. Agora, há um quarto sinal de uma verdadeira
genuína experiência de conversão, de salvação com Cristo Jesus, que é o entendimento das coisas de Deus, da palavra de Deus, mesmo que nem sempre consiga entender com a sua mente as coisas de Deus, a palavra de Deus. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E no capítulo 2, também de 1 Coríntios, no verso 14, ele diz que o homem natural, aquele nascido naturalmente do pecado, do ventre da mãe, que ainda não foi salvo, não teve uma genuína experiência de conversão, o homem natural não compreende as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus, porque essas coisas de Deus se discernem, só podem ser entendidas, espiritualmente, por obra do Espírito Santo, naquele que Paulo diz, aquele que é espiritual. Aquele que é nascido de novo, que é habitado pelo Espírito Santo, se tornou filho de Deus. A Bíblia chama essa pessoa de espiritual, aquele ou aquela que é espiritual. Tem a vida de Deus, do Espírito Santo, no seu espírito. Por isso é chamado espiritual. Este lê a Bíblia, não precisa ser doutor, não precisa conhecer muito regra de hermenêutica, de interpretação, de exegese bíblica, fazer teologia 4, 5 anos, nada disso é preciso. Aliás, ele pode ser até analfabeto. Eu conheci pessoas analfabetas que ouvem apenas a Escritura, ouvem a palavra e tem um entendimento que você vê a pessoa pregando e você fica, tem algo sobrenatural nisso aí. Ok? Porque independe do intelecto, é algo também no espírito do homem. Então eu pergunto, você entende, você quando lê a Bíblia, é provável que você está me ouvindo e seja uma daquelas pessoas que diz, como dizem para mim, Silas, eu não leio a Bíblia, nunca leio muito, porque eu leio e não entendo nada, nunca tenho... Rapaz, se você não entende, moço, moça, homem, mulher... Se você diz que está na igreja, aceitou Jesus, você abre a Bíblia, não tem prazer nela, não parece que nunca tem nada ali que Deus fale com você, seu espírito não arde, seu coração não queima para as coisas de Deus, cuidado. Isso pode ser também um outro sinal de que você ainda está morto, não tem a vida de Deus, não tem a vida de Cristo Jesus, porque o Espírito Santo dá entendimento espiritual àqueles que não têm. E por último, em quinto e último lugar, um outro sinal de salvação, de uma genuína experiência de conversão, de salvação, é uma preocupação com a salvação dos perdidos à sua volta. Se você é salvo em Cristo Jesus, você tem o mínimo de entendimento, e eu chamo, permita-me chamar de preocupação, em que outras pessoas que não são salvas perto de você, ou na sua casa, ou na sua família, ou no ambiente em que você esteja, geograficamente falando, você se preocupa com aqueles que ainda não estão salvos em Jesus Cristo. Essa falta de preocupação com a salvação daqueles que estão perdidos é um assunto muito amplo. Eu não quero tratar só dele aqui não, que é um outro tema. Mas eu quero mencioná-lo aqui rapidamente. E sabe o que eu percebo? Que a maioria das pessoas evangélicas, ou cristãs, seja lá de que linha for, não se preocupa, a maioria não se preocupa com a salvação de outros. Sabe por quê? Porque no fundo, a maior parte delas, elas próprias, não têm salvação. Não são salvas. E aí eu digo uma coisa muito simples de se entender. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Vou repetir, ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você não se preocupa, se você não acredita que existe um inferno para os pecadores e que eles precisam ouvir do Evangelho através de você, para ser alcançado, para ter oportunidade de ir para o céu também,
Se você não tem a menor preocupação com isso, é provável, também muito provável, posso dizer com certeza, mas permita-me dizer muito, muito provável, que você próprio não tem essa experiência de salvação. E se você não tem, como você vai se preocupar com aqueles que também não têm? Não é verdade? A essa altura do campeonato, os outros sinais vitais que mencionei também já não estão praticamente mais com você. Meu querido, minha querida, preste bem atenção, concluindo de fato esta mensagem sobre os sinais vitais de uma genuína conversão, de uma genuína experiência de salvação em Cristo Jesus, de qualquer pessoa. Eu gostaria de perguntar a você: você tem estes sinais vitais em você? Né? Você responda essas perguntas básicas. Primeiro, você tem certeza plena no seu espírito, no profundo do seu ser, com o testemunho do Espírito Santo em você? Você tem certeza que você é salvo ou é salva? Você tem plena convicção da sua salvação? Se você disser, não tenho essa certeza, eu tenho dúvida, então eu vou dizer a você, João capítulo 12, verso 35, na última parte do versículo, Jesus diz assim: pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Ele está dizendo que qualquer pessoa que não sabe para onde vai, principalmente não sabe para onde vai quando partir desta vida, não tem certeza de que vai para o céu, que não tem certeza da salvação, é uma pessoa que ainda está nas trevas. E estar nas trevas, você sabe muito bem, é estar com Cristo ou sem Cristo. Estar salvo ou perdido? É estar sem Cristo e estar perdido. Isso é estar nas trevas. Então, se você está na igreja, é evangélico, é cristão e não tem certeza de salvação, querido, minha querida, olha, procure ouvir, vá à palavra de Deus, busque alguém que possa ensinar isso mais claramente a você. Clame mais do que isso. Clame a presença, clame ao Senhor, diga: Senhor, eu estou condenado, estou condenada. Eu não tenho essa convicção. Senhor, me dá esta convicção, como acabo de ouvir aqui agora com o irmão Silas. Eu preciso desta experiência. Arrependa-se do seu pecado, converta-se a Cristo de coração, para que você tenha esta segurança e esta salvação. Não deixe isso para lá. Não parta desta vida, não continue tocando a vida, não deixe o diabo falar para você que nada. Isso é radicalismo, isso é fanatismo. Né? Não está tudo bem, você já é cristão, já não faça isso. Porque o que está em jogo, como eu disse no início, é o destino eterno, o seu destino eterno. Qualquer outra decisão que você tomar na sua vida, nesta vida, que você errar, provavelmente, se não todas, a maioria delas, você talvez tem como consertar, tem como voltar atrás. Mas se você partir desta vida, pensando que vai ao céu, sem certeza de que vai, na dúvida, e vai morrer nesta dúvida, segundo as palavras de Jesus, vai entrar às trevas do inferno, você nunca mais poderá consertar essa decisão depois que estiver lá eternamente. Então, eu oro para que o Espírito Santo perturbe, faça o que eu chamo de uma santa perturbação em você, até que você tenha essa experiência com Ele. A segunda pergunta que eu quero fazer dentro daquilo que preguei: você tem prazer em Cristo? Você tem prazer nas coisas de Deus? Né? Você tem entendimento? Você tem um desejo natural de viver uma vida de santidade? Ou você acha que alguns pecados que você está vivendo, todo mundo faz, até igrejas fazem, assim, sabe? Até alguns pastores já fizeram, né? E estão bem aí bombando no ministério deles, andando em pecado.
Cuidado com isso. Você tem um desejo de ser santo, de não viver em pecado? Você tem um entendimento das coisas de Deus? Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você? Quando você está ouvindo o que eu estou falando agora, como você se sente? Você fica com raiva? Você não gosta? Se você não fica com raiva, você não gosta, você acha um absurdo, olha, você está em grande perigo. Em grande perigo, porque você não entende. É como aquelas pessoas que dizem, como é que a pessoa pode agora, depois de tantos anos fazendo coisa errada, pecando, só porque creu em Jesus agora, pronto, ela está salva, vai para o céu? Que isso? Essa é a mentalidade de ímpios, de mundanos, que não tem o Espírito Santo. Gente que nunca nasceu de novo é que pensa isso. Não aceita que a salvação é pela graça, é sem o homem merecer coisa alguma. Se você não reconhece, não entende que a salvação é pela graça, sem o homem merecer coisa alguma, você está perdido. Você não entende as coisas de Deus. E por último, você não tem preocupação nenhuma com a salvação dos que estão caminhando sem Cristo? Você não está preocupado em que sua mãe, seu pai, seus filhos, seus irmãos, seus parentes, seus amigos, seus colegas, seja lá quem for, ainda está sem salvação? Se você não tem esses elementos, que você agora permita que o Espírito Santo sonde o seu coração. E só Ele pode trazer a você a convicção de pecado, do pecado, da justiça e do juízo, para que você seja de fato salvo, verdadeiramente nascido de novo. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp para você. Se você quiser me enviar uma mensagem manifestando o que você quiser manifestar, pode manifestar. Se você até for contrário ao que eu estou dizendo, não tem problema, pode me mandar. Mas principalmente, se você tem um desejo sincero e você diz, irmão Silas, a mensagem, o Espírito Santo falou comigo e a partir desta mensagem eu tive a minha experiência com o Senhor e agora, pela graça de Deus, eu entendi, o Espírito Santo me deu entendimento, eu nasci de novo, eu sou salvo, eu teria uma alegria enorme, nada pode me dar maior alegria do que isso. Ou mesmo se você disser, olha, eu ouvi, meu coração assim, mas tenho dúvidas, eu preciso de um esclarecimento maior, queria continuar ouvindo e sabendo, envie a mensagem, entre em contato comigo e no que eu puder, vou ajudar você. Tá bem? Então anote aí. Olha, o WhatsApp 21 98469 9462. 21 98469 9462. Silas Macedo. Eu vou orar nesse momento para concluir esta palavra. Senhor Jesus, obrigado por a oportunidade de aqui anunciar as verdades do Evangelho. E eu peço, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, Deus que convence, o único que convence do pecado, da justiça e do juízo, faça esta obra no coração de alguém que está agora ouvindo e acaba de assistir esta mensagem. Que haja salvação, que haja fruto de arrependimento e conversão genuína. Haja, Senhor, novo nascimento. Aqueles que ainda estão no engano da religião, mesmo da religião evangélica, cristã, seja ela qual for, mas que ainda não estão verdadeiramente salvos. Senhor, alcança-os por Tua graça. Nós pedimos, eu peço, Senhor, que Tu faças esta obra, porque só o Senhor pode fazer isto. Eu os entrego nas Tuas mãos e Te agradeço pela oportunidade de trazer e ser porta-voz da Tua mensagem. Eu, um salvo, mas ainda pecador, um pecador salvo por Tua graça infinita. Que privilégio eu tenho de anunciar o Evangelho. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Fique na paz. Ande